Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal Thomas Foco na Mente. Eu vou começar uma nova série agora de leitura de livros, de explanar conhecimentos. Então, se você gosta de psicologia e teologia, esse canal é para você. Se você gosta de conteúdos densos que vão trazer algo para agregar para a sua vida, para o cotidiano, eu gosto muito de trazer as coisas práticas, né? Às vezes a gente estuda muita coisa teórica que não se materializa na nossa vida. Não vai ser o caso aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai seguindo a gente, clica no sininho para receber tudo que a gente postar. Vamos lá. Para esse primeiro episódio, eu trouxe um livro que, para mim, trouxe muitas informações que foram importantes para o desenvolvimento, para a compreensão. É de um psicólogo que hoje está no top 10 de psicólogos mais importantes do mundo, é o Jordan B. Peterson. E ele escreveu esse livro, 12 Regras, um Antídoto para o Caos. E é interessante porque esse livro ele começou com ele fazendo respostas na internet, respondendo perguntas na internet. Então, pessoas perguntaram para ele quais regras você dão para a vida, o que é importante, qual que é o top 10, e ele foi respondendo. E eram várias regras que ele tinha escrito, ele foi resumindo, e ele resumiu em 12. Então, 12 regras que ele acha que são primordiais. E para quem não segue Jordan Peterson, vale a pena. É um psicólogo que está em alta, ele tem muito conteúdo relevante, denso e de graça na internet. Ele também tem o Peterson Academy, que é uma faculdade online para quem quer aprofundar em conhecimentos psicológicos. Mas vamos lá, vamos para o livro então. Nesse livro, 12 regras para a vida, ele começa com uma regra para cada capítulo dele, né? Essa regra é um antídoto para você conseguir viver a vida de maneira melhor. Foi o que ele pegou de experiência, de consultório, de vivência, de estudo e resumiu e colocou dentro de um livro. A primeira regra que ele traz é costas eretas, ombros para trás. Costas eretas, ombro para trás. É quase como o sentido de soldado para enfrentar a vida, para enfrentar a batalha. Ele notou que você se posicionar dessa maneira, o seu cérebro entende que você tem mais disposição para encarar os desafios da vida. Porque a vida é cheia de desafio. E ele pega um animal muito interessante para explicar isso. Ele pega a lagosta. Então ele mostra como que o cérebro da lagosta funciona e similarmente como o do ser humano também funciona. Então ele pega um exemplo de que as lagostas elas lutam por território, lutam por acasalar. Então nessas lutas, quando elas acontecem, a lagosta que ganha, ela começa a desenvolver um padrão maior de mais dominância, de maior dominância. E com isso ela sempre põe a sua pompa para frente, as costas para trás. Eu vou até postar um videozinho aqui para vocês verem como é que uma lagosta ela sai depois de uma batalha. E a que perde, ela murcha para baixo, olhar mais denso, mais pesado e de fraqueza. Então ele começou a explicar que o nosso cérebro ele começa a reconhecer esses padrões e as pessoas à nossa volta também. Então, se você anda com a postura mais reta, com ombros para trás, mais disposto a enfrentar a vida, o seu cérebro reconhece isso e as pessoas à volta reconhecem isso também. Então, as pessoas te tratam mais com respeito, como alguém que tem autoridade, que conhece, que sabe o que está fazendo. Se você andar com o olhar para baixo, com os ombros mais curvados, é como você estivesse andando derrotado. Então, as pessoas vão entender isso, o seu próprio cérebro vai entender isso. Por isso ele fala da importância de fazer isso. E é uma estatística que mesmo as lagostas que perdem, e se elas se dispõem a lutar novamente, a maior chance delas perderem. E as que ganham, uma maior chance delas ganharem novamente. O padrão começa a se repetir. E ele notou que na sociedade também acontece a mesma coisa. Ele viu que existe uma lei que chama Lei de Price, depois Lei de Pareto, e que ela diz que 1% do topo tem tanto dinheiro quanto os 50% da base. As 85 pessoas mais ricas do mundo têm tanto dinheiro quanto as outras 3,5 bilhões juntas. E isso vai para várias outras esferas, né? Poucos compositores compõem as músicas que todo mundo ouve. Poucos escritores escrevem o que de fato a humanidade lê. Então são poucas pessoas que alcançam o topo da hierarquia e essas pessoas se mantêm lá em detrimento de uma grande maioria. E aí a intenção desse livro é pegar essas pessoas que talvez não conseguiram alcançar o sucesso e fazer elas serem mais otimistas. Se posicionarem melhor para enfrentar, para alcançar ali o lugar de destaque, aquilo que elas almejam.
E é muito interessante porque ele diz que o nosso cérebro ele reconhece padrões. Então, se você agir como alguém que tem coragem, que é ousado, que sabe o que está fazendo, logo você se torna alguém corajoso, que sabe o que está fazendo, que tem ousadia. Então, é necessário fazer isso. Eu gostei muito desse livro por conta disso, mas eu quero ressalvar algumas coisas aqui, fazer algumas ressaltas aqui. Primeira coisa, eu discordo em alguns pontos do Jordan, porque eu venho de uma visão cristã, ele fala muito sobre a Bíblia, mas as nossas visões elas são um pouco diferentes. Eu acredito que ele vem de uma outra vertente, de uma outra compreensão. E aqui eu quero compartilhar a minha e quem estiver assistindo escolhe o que acha mais interessante. Mas para vocês entenderem, quando eu estava fazendo o curso de psicanálise, estava tendo aula com um professor de psicanálise, eu falei para ele assim, a diferença entre eu e você é que nós vemos um mundo diferente, porque a grande maioria dos estudos de psicologia, antropologia, ciências sociais, do comportamento humano em geral, eles saem do pressuposto de que nós viemos do macaco. Então o ser humano era ignorante e veio evoluindo, né? Até os homens da caverna, Neandertal e por aí vai, Homo sapiens. E ele acredita nessa evolução. E eu até brinquei com ele em sala de aula, falei assim, eu acredito o oposto. Eu acredito que Deus fez o ser humano inteligente com Adão e o ser humano vem ficando cada vez mais burro, mais ignorante, mais afastado ali do seu propósito. E aí ele deu risada e falou, mas isso é uma questão de fé. E aí que eu falei para ele que não, isso não é uma questão de fé. Nos Estados Unidos você tem museus que mostram estudos e comprovam que o criacionismo tem mais base científica do que o evolucionismo. Eu vou até postar aqui depois, deixar aqui alguns vídeos para vocês verem isso. Então, as pessoas não têm essa compreensão, porque a parte acadêmica, boa parte dela no Brasil, ela sai 100% do pressuposto de Darwin, da teoria da evolução, como se fosse 100% comprovado científico. E eu não acredito nisso. Por isso que, às vezes, quando comparo o ser humano com animais, aqui como uma lagosta, ou com o macaco, o chimpanzé, o que quer que seja, o que eu sempre explico é o seguinte, Deus fez o ser humano corpo, alma e espírito. Então, lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, ele fez o homem do barro e colocou o seu espírito nele. Quando o homem peca e ele é destituído, ele perde a parte espiritual. Então nós somos um ser que tem um corpo, que é essa parte que a gente nutre, alimenta, se exercita, dorme e que ela é extremamente necessária para a nossa sobrevivência. Se você não dormir bem, você não vai conseguir funcionar no outro dia. Se você não se alimentar bem, você vai adoecer e pode vir a óbito. Se você não nutrir, tomar os nutrientes, se você não fizer exercício, atividade física, isso vai afetar as outras áreas, o emocional e provavelmente o espiritual também. Porque não tem como você andar aqui nessa terra sem um corpo. E você precisa cuidar dele para que você consiga desempenhar as outras etapas. Então você tem esse corpo, você tem a alma, que são seus sentimentos, emoções e vontades. Então tudo aquilo que você lê, que você pensa. E aí na psicanálise vai falar sobre id, ego, superego, consciente, pré-consciente e inconsciente. Então tudo isso faz parte da nossa alma. E a terceira parte, que seria a parte do espírito, que é a parte do ser humano que se conecta com Deus. Então, o ser humano, ele é o único por conta disso, por ele ter essas três coisas. No entanto, quando Adão ele peca e toda a raça humana, então eles começam a nascer não segundo a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança do Adão, do homem caído, eles perdem esse contato com Deus. Então eles perdem o espiritual. Então o ser humano passa a ser somente alma vivente, né? Só corpo e alma. Como os animais. Os animais são corpo e alma. E por isso que a nossa semelhança com os animais. Nós também temos um corpo e uma alma, né? Vontades, dores, anseios. Então isso é o que nos assemelha. Quando Cristo vem, ele restaura a parte que havia sido destituída, que é o espiritual. Então nós voltamos a ter um contato com Deus, e aí a nova criatura que Cristo propõe, nascer de novo, se tornar uma nova criatura, é uma criatura onde o Espírito agora vem habitar. E esse Espírito ele começa a lutar contra a vontade da nossa carne, da nossa vontade do dia a dia, de comer, dormir, os prazeres da carne.
Então, até o Espírito vir, nós não temos essa luta. Nós somos só corpo e alma. E aí a gente pode ter limitações, que era igual no Velho Testamento. Então você tem leis, você tem punição, então as pessoas não fazem as coisas erradas por conta de ética, moral, leis, né, criação, não por conta de um relacionamento com um ser divino, né, com Deus. E essa faz toda a diferença. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas com motivações completamente diferentes. Então, o único que faz com a motivação pautada em Deus seria aquele que tem um espírito habitando nele. Então, aqui eu acredito que o Jordan não tem essa visão. Ele tem a visão somente de corpo e alma. E aí, por isso que faz sentido nos compararmos tanto aos animais. Agora, se a pessoa já nasceu de novo, ela já tem um espiritual, então já não faz tanto sentido assim. Porque a motivação das nossas decisões, do nosso comportamento, deve ser o nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai. Então, essa é uma das maiores diferenças aqui entre o Jordan e eu, né? É que ele acredita que o ser humano talvez seja só corpo e alma. E embora ele leia muita Bíblia, ele usa muitos versículos bíblicos, né? E aqui ele vai usar um outro versículo que eu quero explicar a diferença entre nós. Quando ele vai falar sobre essa hierarquia da sociedade, né, essa pirâmide onde tem pessoas no topo, poucas pessoas no topo dominando toda a base, todo o resto, em todas as áreas, até nas cidades, né, uma pequena porção da cidade concentra a maior parte da população, enquanto a maior parte do território fica inabitado. Então é sempre uma pequena porção que tem o maior controle ou ocupa o maior espaço. Tendo dito isso, ele faz uma alusão a Mateus 24, 29, se eu não me engano. 25, 29. Para reforçar essa visão que ele tem, de que o pouco domina sobre o todo. Né? Onde ele vai dizer, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então ele pega um versículo, uma parábola de Jesus, onde ele fala sobre os talentos, que ele distribui talento aos servos, a um ele dá 10, a outro ele dá 5, 3 e 1. E quando ele volta para cobrar dos seus servos, o que tinha um enterrou seu talento, e quando o seu senhor veio cobrar dele, ele falou assim, olha, eu enterrei com medo de perder, mas está aqui o seu talento, que na época simbolizava dinheiro. E o senhor falou, servo mau e infiel, por que você fez isso? Tivesse dado pelo menos no banco, que teria rendido juros, né, multiplicado, e eu teria mais. Pelo fato de você ter enterrado, o pouco que tem lhe será tirado, e vou dar a quem tem. Para quem tem, vai ter mais. Então ele usa essa analogia para dizer que isso é bíblico. Mas não é. Isso aqui está totalmente fora de contexto. Mateus 25 aqui, se ele usar dessa maneira, ele vai contra todo o resto que Cristo falou. Né? Não acumuleis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas no céu onde o seu Pai ele vos recompensará. Então, a parábola onde o fazendeiro ele tinha um grande celeiro e produziu muito e não cabia no celeiro dele, e ele falou assim, vou derrubar esse celeiro, fazer um maior e acumular mais ainda. E aí ele falou, louco, se hoje te pedir a sua alma, o que você vai dizer? Então, com tudo que você teve, você só acumulou, você não compartilhou. Então, o fato de você não ter compartilhado com quem não tinha vai ser cobrado no céu. Então, você é louco, porque quando te cobrar a sua alma, o que você vai falar em sua defesa? Então, ele usar isso dessa maneira vai contra tudo que a Bíblia diz. Esse versículo ele vai dizer sobre você multiplicar aquilo que Deus te dá e não enterrar. Então, aquilo que Deus te deu, os dons, os talentos, até as riquezas, elas são para serem compartilhadas. A Bíblia vai dizer, aquele que não tem, ou aquele que roubava, quando converter, não roube mais. Produza com as suas mãos e tenha para dar para quem não tem. Então, essa é a construção aí que a Bíblia vai fazer. Então, nesse sentido, o Mateus 25, ele não pode ser usado dessa maneira, para justificar essa cultura de acúmulo, de que poucas pessoas dominam sobre a minoria. Muito pelo contrário, no Velho Testamento, você tinha uma maneira de gerir o povo, né, uma política muito mais humana, onde você tinha o ano do jubileu, que era a cada 49 anos, né, quando dava 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas,
todos os escravos libertos, todas as terras voltavam para os seus donos originais, para que não houvesse uma discrepância, para que houvesse uma igualdade, para que ninguém dominasse um sobre o outro. A visão de Deus nunca foi que o homem dominasse sobre o outro, mas que nós cooperássemos para o bem de todos. Por isso que Cristo vai dizer que no mundo, nessa visão que o Jordan tem, o maior domina sobre o menor. Isso é fato. Aí Jesus falou assim, mas entre vocês não vai ser assim. Entre os meus seguidores não vai ser assim. O maior vai servir o menor. Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem está à mesa sentado é maior, porque se eu estou te servindo é porque eu sou o garçom ou alguma coisa do tipo. Então eu estou te servindo. Ele falou, pois é. E eu vim para servir. Então, Cristo veio para justamente mudar essa mentalidade que ele traz aqui. Então, essa lei de Price, de Pareto, que eles constataram que a humanidade vive, da maneira que a humanidade vive é contrária ao que a Bíblia ou que Cristo ensinou. E ele nos traz um modelo a ser seguido. Então eu gosto disso, dessa visão de ele falar para pessoas que talvez sofreram muito na vida e às vezes estão em depressão, para se posicionar. Coloca as costas para trás, que o seu cérebro vai entender que você agora está disposto, que o mundo, que as pessoas vão entender que agora você não é um derrotado. Isso é importante. Você colocar um caído de pé. Isso é bíblico. Você ajudar o caído a se levantar. No entanto, existem muitas pessoas que elas não estão caídas. E elas usam isso justamente para dominar sobre as outras. Elas agem como quem domina por arrogância e soberba pelo que ela tem, não por princípios e valores. Não para ajudar quem não tem, não para servir quem é menor. Então, por isso que eu gosto que todo conhecimento ele seja contextualizado. Contextualizado para a sua realidade, para a minha realidade. Ele não serve para todo mundo do mesmo jeito. Por isso a importância de você ter um mentor, ter um líder, alguém que te acompanha, porque ele vai conseguir contextualizar para a sua realidade. Falando, agora fica de pé, costas eretas, ombros para trás, enfrenta a vida. Ou não, agora se arrependa, se humilhe. Que era que às vezes Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, fazia. Tinha horas que ele ia para a guerra e ganhava todas. Tinha hora que ele rasgava as vestes e se humilhava. Então é sobre contextualização, aprender a contextualizar. Então vale a pena a leitura. Esse foi o primeiro dia do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Sou fã do Jordan Peterson, acho que ele poderia aprimorar algumas coisas em relação da visão cristã. Agora, em relação à psicologia, aquilo que eu falo sempre, a psicologia humanista, que leva em consideração somente o corpo e a alma, ela não vai avançar muito. Para quem é cristão. Para quem não é, tá tudo bem, tá tudo certo. Para quem não tem uma cosmovisão cristã, é assim que a vida é vivida, né, de maneira animalesca, né, onde o maior domina sobre o menor. E Cristo veio para nos trazer humanidade, onde o maior serve o menor. Até a próxima.